Seja bem-vinda, bem-vindo ao episódio 176 do Supremo na Semana. Eu sou Mariana Brasil, analista de redes sociais aqui do Supremo Tribunal Federal, e a gente está de volta com mais um resumo do que aconteceu de mais importante na Suprema Corte nos últimos dias. Hoje a gente fala da determinação do STF, que declara a perda imediata do mandato da deputada federal Carla Zambelli, da decisão que suspendeu parcialmente a liminar sobre a lei do impeachment, da condenação de 5 ex-integrantes do comando da PMDF por omissão nos atos de 8 de janeiro, do avanço do julgamento no núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado, com as sustentações orais, da conclusão da fase de argumentos sobre a lei do marco temporal, da homologação do acordo entre a União e a Eletrobras e da suspensão do julgamento sobre os limites do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Hoje são muitos temas e ainda bem que estão aqui comigo o Mauro e a Hanna para comentar tudo isso. Sou Hanna Gomes, advogada, consultora da Rádio e TV Justiça, e junto com a Mari e o Mauro vou comentar com vocês a semana no Supremo. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou ajudar então a Hanna e a Mari a tentar destrinchar aí esse julgamento da semana aqui no Supremo. Vamos lá, na quinta-feira o ministro Alexandre de Moraes decretou a perda imediata do mandato da deputada federal Carla Zambelli, do PL, São Paulo, e determinou a posse do suplente em 48 horas. A decisão da execução penal anulou a deliberação da Câmara dos Deputados, que havia rejeitado a cassação da parlamentar. Essa decisão veio para referendo dia 12, hoje, que é o dia que a gente grava o podcast, né? E aí a gente já tem uma maioria no plenário virtual, né, Mauro? Isso, Mari, trazendo um pouco a história, né, desse caso, a deputada federal Carla Zambelli foi condenada pela primeira turma em maio a 10 anos de prisão em regime fechado por aquela invasão nos sistemas lá do CNJ, adulteração de documentação, junto com Ela estava associada a um hacker, Isso, né? chamado de hacker, Walter Delgatti, né? E aí, no final do julgamento, com a condenação a 10 anos em regime fechado, foi decretada a perda do mandato. O que acontece, aí a deputada inclusive fugiu, foi para a Itália, né? Agora está presa lá. Antes mesmo do trânsito em julgado. Antes do trânsito em julgado. E aí tramita lá o processo de extradição. O que acontece? A Câmara veio agora analisar essa decretação da perda de mandato e decidiu que ela não deveria perder o mandato. Aí, a informação chega ao Supremo, então ela já tem uma classe processual, uma EP, é uma classe processual que tramita aqui no Supremo, tratando da execução penal dela, e aí o ministro, então, dá uma decisão individual, né, dizendo, não, isso aí não, a perda de cargo de deputado, no caso de condenações, em regime fechado, quando esse regime, o tempo de regime fechado a ser cumprido é maior do que o restante do mandato, a pessoa não pode cumprir, não tem como cumprir um mandato parlamentar. E além do que, quando acontece isso, a própria Constituição fala que quando perde os direitos políticos, que é o caso aqui, fica suspenso o direito político pela condenação, o parlamentar perde o cargo. Então isso está na Constituição. E o ministro fala, não. Então ele afasta, anula essa decisão do Congresso e aí determina. Isso, Hanna? Exatamente, porque essa condenação é uma condenação criminal. Uhum. E como efeito secundário da condenação tem a perda dos direitos políticos, e aqui no caso, em razão do cargo que ela ocupava, a perda do cargo, do mandato que ela exercia, mesmo que seja um mandato eletivo. Uhum. Né? Então a gente tem no artigo 55 da nossa Constituição, mais precisamente, Mauro, a gente tem o inciso 2º, que diz que perderá o mandato deputado ou senador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, e o 4º, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. E esse é um efeito natural da condenação criminal. E tem o 6º ainda, Hanna. E o 6º, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Então, quando a gente tem esses incisos operando num caso concreto, a Câmara dos Deputados não tem poder constitutivo de um direito. Ele não pode constituir um novo direito, porque esse direito já está esse direito, que é a perda do mandato, já está constituído a partir da sentença criminal. A gente teria a Câmara apenas como com um efeito declaratório ou declarativo, né? Tem essas duas nomenclaturas. E eles deveriam apenas declarar a perda do cargo. Por isso que quando eles abrem uma deliberação para julgar novamente esse trecho da condenação criminal, essa decisão é nula por força da decisão do Supremo, uma decisão judicial transitada em julgado que tem o efeito extrapenal, um efeito além da pena, que é a perda do mandato. Automático. E aí, como a Mari comentou, isso já está referendo, e aí eu fui dar uma conferida nos votos do ministro Cristiano Zanin e Flávio Dino, que já acompanharam o relator, e o ministro Flávio Dino fala de uma coisa muito interessante: permitir ao Congresso fazer juízo de conveniência da perda do
do mandato seria dar ao Congresso a faculdade de decidir se cumpre ou não a Constituição. O que seria um absurdo da separação dos poderes, que é o STF, que faz a interpretação e aplica a Constituição, enquanto o Congresso tem o poder de editar normas e editar leis. Que editou, inclusive, a própria Constituição. A Constituição. E aí está expresso na Constituição que, nesse caso, tem que perder o mandato por todos os motivos. Outro ponto que eu achei interessante, ministro Flávio Dino, de julho a novembro deste ano, desde o trânsito em julgado da condenação da Carla Zambelli, a Câmara gastou com o gabinete da parlamentar R$547 mil. Sem qualquer produção parlamentar, ela não está atuando, inclusive negando o direito de representação dos paulistas que votaram nela e estão sem uma representante. Então, assim, olha todas as consequências, mas o ministro Flávio Cristiano Zanin também fala que não há como conciliar a aplicação da pena de regime fechado com o exercício do mandato parlamentar. A gente já teve casos, se não me engano, de parlamentar condenado, mas em regime semiaberto, que permite o trabalho externo. Semiaberto permite o trabalho externo. Em tese, ele pode cumprir, né, o seu mandato, ele pode trabalhar. Em tese, Nesse caso, como ela está, desde que não fosse incompatível, né, com o decoro parlamentar, não tivesse os direitos políticos cassados, como foi o caso da deputada Zambelli. Então, como ela está com uma pena alta, né, uma pena de média a alto potencial ofensivo, como a gente chama lá no penal, pena de 10 anos, o regime inicial do cumprimento é fechado. Então, como que a pessoa pode trabalhar em regime fechado? Não existe essa possibilidade. Né? Existe a possibilidade de trabalhar dentro do sistema penitenciário, mas aí é uma outra seara da execução penal, não tem nada a ver. Mas é isso, então, Mari, está realmente sendo votado o referendo dessa decisão, a gente já tinha então esses 3 votos, ministro Alexandre, Cristiano Zanin e Flávio Dino. E como eu falei, né, o referendo no plenário virtual está acontecendo hoje, então a gente podia aproveitar para dar aquela conferida aí, né, Já vou olhar aqui para você agora, virtual. Mari. Deixa eu dar um F5 aqui. Como só faltava a ministra Carmen Lúcia. Pronto, ministra, né? Carmen Lúcia votando, acompanhou o relator, então os 4 ministros da turma votaram referendando a decisão que decretou a perda do mandato. Maria, é isso aí. Certo, então na quarta-feira o ministro Gilmar Mendes suspendeu parcialmente a liminar que havia proferido na semana passada sobre a aplicação da lei do impeachment ao afastamento de ministros do STF. O relator também retirou de pauta o julgamento do referendo da liminar, que estava previsto para o dia de hoje, que a gente grava, dia 12 de dezembro, em sessão virtual, e solicitou a inclusão da análise em sessão presencial da corte. Deve ficar para o ano que vem, então, né? Bem provável que fique para o ano que vem. Só temos mais uma semana, só a próxima semana, né, de sessões, enfim, de reunião dos colegiados. Mas o ministro, então, o que ele suspendeu? Ele tinha dado a decisão liminar dele com 4 pontos, né, que ele tinha suspendido. A questão da competência para apresentar a denúncia contra o ministro do Supremo, a questão do quórum para receber denúncias lá no Senado, a questão do crime de hermenêutica, que a Rani explicou para a gente semana passada, e a questão do afastamento cautelar temporário do ministro que tivesse contra si aberto um processo de impeachment. E aí ele suspendeu só a parte que trata da competência para apresentar a denúncia. Ele disse que seria só na liminar, ele determinou que só a PGR poderia. Ele suspende e isso volta a valer o que estava valendo antes. E aí ele diz, Hanna, que ele levou em conta a questão de a discussão no Congresso evoluiu, avançou com relação à lei do impeachment, eles estão tratando disso, né? Uma lei de 1950, né, ou seja, que não foi recepcionada pela Constituição, que é de 88. Então, o ministro considerou que quando os deputados, né, a Câmara e depois o Senado, vão tratar de novo essa matéria, vão apreciar a legislação, podem atualizar, podem até revogar a lei e lançar uma nova lei sobre o mesmo tema. Com essa rediscussão da temática, o ministro entendeu que seria o caso, então, de suspender essa liminar. Neste ponto, com relação à competência, né, para que qualquer pessoa do povo, como está o texto agora, possa apresentar uma ação, né, apresentar o pedido de impeachment. Mas o restante da decisão continua valendo, a liminar, né, só não tem apreciação ainda marcada para a deliberação do plenário, porque não ficou marcada, né? Deve ficar então a liminar fica valendo ainda. Nessas só partes que não foram suspensas. Exato, só suspenso o ponto da competência. Isso, a questão do impeachment, então é isso, e agora aguardar para o ano que vem se isso vai ser levado a plenário virtual, enfim, como é que vai ser. Ele pediu plenário, mas enfim, aqui, enfim, a gente fica sempre acompanhando no sistema lá o que os ministros decidem, qual é o próximo caminho. Certo, vamos falar da primeira turma, né, que
condenou 5 dos 7 ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, a PMDF, por omissão dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Os 5 coronéis foram condenados a 16 anos de prisão e perda do cargo público. O relator ministro Alexandre de Moraes concluiu que a atuação da PMDF foi omissiva, intencional e estruturada, que deixou aí evidente, né, a conveniência com o plano, né, do golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado. 2 réus foram absolvidos por insuficiência de provas. Maria, aqui realmente, como você comentou, aqui a omissão, basicamente o principal, né, Hanna, nesse caso aqui foi a omissão da Polícia Militar e principalmente da cúpula, como se diz, a cúpula da Polícia Militar, que deveria comandar, né, as tropas, como se diz ali na hora, no dia, com aqueles atos acontecendo, e eles teriam sido omissos, né, de diversas formas, o ministro Alexandre de Moraes, relator, apontou. Mas a gente sempre ressalta que é importante, né, 2 absolvidos, ou seja, a gente volta a reforçar, o caso tem sido analisado, todos os julgamentos individualmente, a responsabilidade de cada um dos réus, e quando não reconhecido, é absolvido. Parece que se fala, né, de uma forma, não, vai ser todo mundo condenado, já tem decisão, não. A gente já teve gente lá nos núcleos, né, absolvido, o Estevão em causa, que ele foi absolvido porque não tinha, aqui 2 militares da cúpula, né, parecia que estava... Não estava tudo decidido. Tivemos denúncias que nem foram recebidas. Denúncias, né? Então, assim, os casos são analisados caso a caso, pessoa a pessoa, responsabilização. Atendendo a um princípio muito importante do direito processual penal, que é a individualização das condutas. Então, os ministros estão analisando as condutas de cada pessoa, e não num bloco geral de quem participou ou não participou. Cada conduta está sendo analisada de forma específica para condenação ou absolvição. E aí o ministro, principalmente o ministro relator, olha, o seu voto, ele analisa e relata o que a PGR conseguiu comprovar das ações de cada um deles, né? E aqui no caso ele fala, né, além da omissão, o ministro cita que o plano no dia do 8 de janeiro foi insuficiente, né? Usou policiais com reduzido grau de formação, eram policiais novatos, eles usaram lá no dia, né? A estrutura foi reduzida, pouco policial no plano, enfim, uma série de falhas ali conjuntas, né? Uma série de falhas estruturais mesmo, que demonstraram que foi intencional. E por isso ficou comprovada a intenção, mesmo que por uma omissão, um não agir. Né? Isso também, a gente tem as condutas comissivas e omissivas no direito penal. As comissivas são quando a gente age propriamente, quando a gente faz, quando a gente pratica algum verbo. E as omissivas, que também são responsabilizadas, também são penalizadas, têm uma tipificação, estão previstas no Código Penal, quando aquele sujeito não age quando deveria agir, ou quando poderia evitar o resultado de um fato típico, de um crime. Né? Aqui, no caso, os policiais tinham obrigação funcional, como atribuição do seu cargo de agir, e por intenção deixaram de agir. É isso que ficou comprovado e por isso levou à condenação. Aqui eu anotei aqui, ó. Emprego de efetivo insuficiente, ausência de tropa especializada de contenção, não instalação de barreiras eficazes, utilização de policiais com formação, pouca formação e ausência dos próprios comandantes no dia dos atos. Então, esses atos, né, conjuntos demonstraram uma certa intenção de realmente deixar a coisa acontecer, vamos colocar assim. Exatamente. A omissão, né, na obrigação de agir, porque quando você, principalmente as polícias militares, polícias civis, tem que usar de todos os meios eficazes, né? Tem que usar de todos. Eles podem, na prática, ali, pela situação concreta, não resultar de forma a evitar o fato criminoso. Claro. Mas tem que ser colocado à prova, tem que ser colocado à disposição de tentar evitar que um mal maior aconteça. Com essa omissão, verificou-se a intenção, né, nessa omissão, a vontade de ter aquele resultado, de permitir que tudo aquilo acontecesse. Por essas provas, 5 foram condenados, 2 por insuficiência, né, não se comprovou que agiram com omissão, com dolo, com intenção, foram absolvidos, mas os demais 5 ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar foram condenados. E com penas elevadas, né, Hanna? Penas 16 elevadas, anos, 16 anos e perda de cargo. Demonstrando a responsabilidade alta deles, né? Exatamente, porque se você está num cargo alto, de alta responsabilidade, você tem altas atribuições e você deve responder. Isso pesa na dosimetria, porque
tanto assim, você deveria agir de uma forma com maior responsabilidade, com maior zelo, com maior cuidado, em razão do cargo que você ocupa. E isso pesa na dosimetria justamente na individualização das condutas. Porque se você tem maior responsabilidade, mais você deveria agir. E isso certamente elevou a dosimetria da pena dos condenados. Então, esse caso, né? O julgamento acabou no plenário virtual, a Claro agora vai publicar o acórdão, prazo para recurso aquele, mas assim, a sentença foi dada pela turma nesse sentido. Certo. E a gente também teve a ação penal, né, do núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado também, né? Ela avançou com as sustentações orais da Procuradoria-Geral da República e das defesas também. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu a condenação dos 6 réus, classificando eles como responsáveis por gerenciar as principais iniciativas da organização criminosa, incluindo a elaboração da minuta do golpe, ações para impedir o voto de eleitores no Nordeste nas eleições de 2022, né? E até mesmo planejamento de assassinato de autoridades, né? O julgamento ele vai prosseguir nas próximas sessões da primeira turma, que começam no dia 16. Começam não, né? Continuam no dia 16, terça-feira. Isso aqui, como você já bem colocou aí, o PGR já apresentou a sua manifestação, né? Apontando, né? Dizendo que tem provas contra os 6 aí que você apontou. E as defesas falaram, cada um por 1 hora, como manda, né, o regimento, como manda a legislação pertinente, cada um por 1 hora defendendo o seu cliente, e aí agora a gente esperar para a semana que vem o começo da votação, né, Renan? Começo da votação, cada ministro vai trazer o seu entendimento, fazendo sugestão, inclusive, da dosimetria, né? A gente tem visto esses núcleos separados, embora tenha sido uma mesma investigação, uma mesma entrega de um conjunto probatório e indiciário para a PGR. A denúncia foi fracionada por uma questão de organização, a partir de um conjunto de ações que cada um praticou, mas é um processo só, embora tenha vários números de distribuição, e a gente tem visto essa organização funcionando, né, a partir das condenações de um núcleo, de outro núcleo, e o processo sendo seguido de acordo com o Código de Processo Penal. Então, tudo o que acontece é previsível, a gente pode acompanhar lendo o Código de Processo Penal, né, e o regimento interno da Corte. Então, quando a gente tem as sustentações orais e a finalização da instrução processual, né, trazer provas, argumentos defensivos e argumentos de acusação, a gente passa, então, ao julgamento. Como se trata de um colegiado, 4, né, 4 ministros, 4 juízes na turma, porque a gente está faltando, né, a ocupação de uma das vagas, a gente tem essa expectativa que o julgamento termine em breve, salvo engano, na próxima semana mesmo, com o depósito de todos os votos dos ministros, e também ali na sessão de julgamento, onde cada um vai proferir um resumo do seu voto, vai explicar as suas funções, inclusive sugerindo uma dosimetria. Isso, e aí, lembrando que esse é o último núcleo, né? Já foram julgados os demais núcleos, ficou só o núcleo 5, que é o caso específico de um empresário, Paulo Figueiredo, que não, né? O processo não andou, ele tem outro processo também contra ele aqui no Supremo, mas os 4 núcleos que estavam tramitando, né, contra esses grupos, e aí, então, é o último em julgamento. Vamos fechar o ano, provavelmente, com os 4 núcleos julgados, condenados ou absolvidos, a depender da individualização, como você explicou. E a gente volta aqui para contar o resultado, né, do julgamento, e depois podemos comentar as fases recursais, né, o que pode vir depois do julgamento. Boa, é isso. Ok, na quinta-feira foi concluída a fase de apresentação de argumentos, né, em 4 ações que tramitam aqui no STF sobre a lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O presidente do STF, ministro Edson Fachin, suspendeu o julgamento após ouvir representantes das partes e das instituições interessadas. E a data da análise do mérito da ação declaratória de constitucionalidade e das ações diretas de inconstitucionalidade, são 4, né, ações, vai ser definida posteriormente. Também não temos data ainda, né? Não, essa ainda não. Aqui, de novo, contando a historinha, Mari, que aconteceu, o Supremo... se falou muito até nas sustentações que teria levantado a tese do marco temporal lá no julgamento da 2023. Raposa... Não, eu falo de 2009. Raposa isso, Serra do Sol, na PET 3388, teria surgido a ideia da tese, né, do marco temporal. Mas essa tese veio a ser julgada no Supremo num processo com poder vinculante, né, no recurso extraordinário, agora em 2023. Ela acabou de ser julgada ali. Foi muito discutida em 23, os ministros declararam.
consideraram que essa tese que diz que, né, os índios têm direito às terras que ocupavam na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro, era inconstitucional. Um Exato. recurso extraordinário, 1017365, a gente decora, porque se falou tanto nele durante esse tempo e agora no julgamento. Logo em seguida, o Congresso vem e edita uma lei, lança uma lei 14.701, dizendo, em dezembro de 2023. legalizando, vamos dizer, tornando lei uma tese jurídica, né? Uma tese que era jurídica, surgida no meio jurídico, que foi derrubada pelo Supremo como tese, dizendo que era inconstitucional, o Congresso veio e tornou isso lei. Isso. A tese do marco temporal passou a ser uma lei, né? Está na legislação. E aí, então, chegaram ao Supremo 4 ações. Uma, pedindo que se declarasse essa lei constitucional. Dada a polêmica. Dada a polêmica. Você tem 3 partidos que ajuizaram essa ADC. Eu tinha notado, Partido Progressistas, Republicanos e Liberal entraram com essa ADC pedindo a constitucionalidade da lei. E a gente tem 3 ADIs. E aí a gente tem como autores, além da APIB, né, que é a Associação dos Povos Indígenas Brasileiros, a gente teve Rede de Sustentabilidade, PSOL, PT, PCdoB, PV e PDT. Os partidos Várias políticos, legendas, várias né? legendas, e aí assim pedindo a declaração de inconstitucionalidade da lei, relatadas pelo ministro Gilmar Mendes, todas elas, que criou então um grupo de trabalho para analisar, uma comissão especial para analisar propostas, porque a gente está aí no impasse, né? O Supremo diz que é inconstitucional, o Congresso vem e torna isso lei. Então, há um impasse entre os poderes e ele, então, chama todos os interessados para constituir um grupo de trabalho para elaborar propostas, para que isso, enfim, influencie tanto a decisão do Supremo, há uma minuta até, né, de um acordo, né? Foram mais de 23 encontros, né, conciliatórios de discussão do tema, dada essa complexidade, tantos desdobramentos e impactos dessa decisão. E aí a gente teve uma minuta de um anteprojeto de lei, né, que foi elaborado pelo gabinete do ministro Gilmar Mendes, A partir das propostas mas com do grupo, as né? contribuições dos entes que teriam interesse na causa, que participaram dessas sessões de conciliação, de debate, né, que puderam contribuir com especialistas, com representantes do setor político, com o setor agro, né, todos os interessados participaram disso, resultando nessa minuta que acabou também não resolvendo a questão, porque as partes entenderam que não se satisfariam no seu direito, fazendo com que essa lei fosse trazida de novo, né, esse tema fosse levantado novamente aqui no Supremo para debater esse assunto, agora no viés de uma ação de constitucionalidade, um controle de constitucionalidade, seja para declarar constitucional ou inconstitucional. E aqui a gente discute, né, Hanna, não é só a questão do marco temporal, não é só o direito à terra, ali, mas essa série de consequências que você comenta, exploração dentro de terras indígenas, pagamento de não indígenas que estiverem ocupando terras indígenas para serem retirados, indenização, benfeitorias feitas de boa fé. Se a terra pode ser vendida ou não, se a terra tem valor, porque a terra, em regra, terra pela Constituição, nua, como eles chamam. a terra nua, em regra, pela Constituição, ela é da União, então os indígenas teriam o uso e usufruto da terra, né? Tudo isso está sendo discutido, inclusive a tributação sobre os itens que são retirados da terra, a mineração, exploração da terra agrícola, de qualquer sorte, de qualquer outro tipo de serviço ou produto. Tudo isso está sendo discutido dentro dessas ações. Então, tem muitos reflexos e muitos impactos na sociedade. Para a sociedade, exato, não é só para os indígenas, mas por isso que traz agricultores, traz fazendeiros, produtores rurais. Até o setor de importação e exportação tem interesse nessa causa. Cidades, municípios, né? Porque tem áreas indígenas próximas ao município, tem área de município. Tem áreas indígenas que abrangem grande parte do município. O município teria que ser desapropriado, teria que indenizar quem deveria sair, ou deve indenizar os indígenas. Então, é um embrólio ao extremo, e aí por isso está essa discussão toda, né? O Supremo fala uma coisa, o Congresso disse outra coisa, e a coisa, né? E a discussão vem parar de novo no Supremo, como sempre. É tão complicado, Mauro e Mari, que um dos advogados que fez sustentação oral sugeriu que não fosse uma resolução federativa, né? Que fosse uma resolução estadual para cada região, dadas as peculiaridades de cada região. Cada estado, imagina. Olha como é complexo esse tema. É um tema realmente, então, assim, foram muitas sustentações, uma sessão e meia de
manifestações de partes, de interessados, amigos da corte. Foi interessante, né, que a gente tinha mais de 24 amicus curiae, né, 24 interessados na causa que nem eram as próprias partes do processo. Né? Então, ver que o Supremo permitiu a inclusão de tantos amicus curiae e ainda a inscrição para fazer sustentação oral é porque os ministros queriam ouvir vários argumentos, quantos fossem suficientes para chegar numa conclusão. É isso, você já teve, eu lembro que na época já teve audiência pública sobre a matéria, agora tem esse grupo de trabalho com 23 reuniões, sustentação oral de amigos, tem que ter muita informação e continua sendo uma decisão que vai ser muito difícil tomar, né? E chegar num consenso que vai agradar a todos. Ela remonta à primeira ocupação colonial do Brasil, né? É muito interessante esse tema. É isso, mas então, julgamento volta, a gente não sabe quando, provavelmente ano que vem. A gente chegou naquela época do ano que tudo a gente tudo falando, então, isso é pro ano que vem. Já tá aí, né? Tá certo. Então, vamos lá. Também na quinta-feira, o STF homologou por maioria o acordo firmado entre a União e a Eletrobras para compensar a redução do poder do voto do Executivo no conselho da empresa após sua desestatização, né, da privatização da Eletrobras. Isso aqui terminamos, né? A gente falou, acho que uns 2 ou 3 episódios. Falta terminar agrotóxicos. Agrotóxicos, nós vamos voltar a ele. Mas esse do acordo, sim, concluiu. Esse é o nosso terceiro programa. Falando de acordo da Eletrobras. Acabou, gente. Esse acabou, faltava só o voto do ministro Luiz Fux, aqui recordando aquela questão da privatização da Eletrobras. A lei que disciplinou essa privatização previa que ninguém teria mais de 10% de poder de voto, mesmo que tivesse mais ações com direito a voto, 30%, 40% das ações de direito a voto, não podia ter mais de 10% de poder de voto, né? E aí a Presidência da República, a União, né, falando pela União, ajuizou essa ação questionando esse dispositivo da lei para dizer exatamente isso. Olha, a União tem 42%, é o que consta dos autos, tem 42% das ações ordinárias com direito a voto, e aí tem um teto de 10% de votação, isso não é proporcional, isso não é razoável, né? E mais o argumento de que, sendo a União, teria mais propriedade para falar sobre o interesse público, sobre a supremacia do interesse público, uma vez que, mesmo sendo privatizada, a Eletrobras continua sendo uma concessionária de serviço público, né? Estratégico ao extremo. Estratégico para o desenvolvimento e manutenção do país. Então, a União deveria ser escutada de uma forma mais privilegiada, de fato. Né? E aí depois a gente teve algumas compensações para compensar esse prejuízo. Isso. Aí o que acontece? O caso chegou no Supremo, relatado pelo ministro Nunes Marques, que mandou o caso para a comissão eu sempre esqueço o nome da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, para que as partes tentassem chegar a um acordo. Aqui, na verdade, né, nem as partes do processo, mas seria a União com a Eletrobras, para ver se chegavam a um acordo para acertar, né, para levar essa privatização adiante, para fazer a lei valer. E aí sim, eles fizeram lá um acordo prevendo que permaneceria esse dispositivo, mas que a União passaria a ter direito de indicar mais nomes no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal. É onde disseram os ministros durante a votação que é onde está a governança da empresa, é onde se definem os rumos da empresa. E aí, então, a União aceitou o acordo, né, Rani? E aí o ministro traz isso para ser homologado no plenário. Para ser homologado no plenário. Tinha aquela discussão de vir para o Supremo como uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, da lei 14.182, salvo engano, que é a lei que privatizou, a lei da desestatização da Eletrobras. E como era uma ADI, as partes falaram, não, peraí, que não precisa decidir o mérito de uma ADI, a gente vai entrar num acordo. Fizeram um acordo, só que depois ainda tiveram um embate que precisou ser homologado, apreciado pelos ministros. E aí decidiu-se pelo mérito da ADI, mas resolvendo também homologar o acordo por maioria, né? Foi um placar tanto apertado, né? Ficou 6-4, salvo engano. Isso, né? 6-4 pela homologação do acordo. Integral do acordo e 4 votos pela homologação parcial. E reconhecendo que a ADI, então, perdia, né, o seu objeto. Ele não precisaria declarar a própria lei inconstitucional, porque as partes entraram num acordo pela homologação do próprio acordo. Mas quanto à lei, eles chegaram à interpretação conforme. Interpretação conforme. Foi o ministro Nunes Marques. A princípio, queria resolver o caso, como é que vocês dizem? Sem resolução de mérito, resolução, né? De mérito. Extinguir o processo. Mas eles chegaram à conclusão que não, vamos dar interpretação conforme a esse dispositivo que limitava o poder de voto, dizendo, olha,
esse dispositivo é válido desde que se aceite a compensação. Exato, pra União. exatamente. E E aí aí- resolveram o mérito da ADI, mas sem propriamente discutir se a lei é constitucional ou não. Isso, e aí, no caso, então, homologaram integralmente o acordo, esses 6 ministros, né? Faltava o voto do ministro Insux para completar os 6 votos, ele votou só o voto dele, agora rápido, ele simplesmente, né? Sim. Foi rápido, simples, e então agora temos definido esse processo, esse caso, o acordo está valendo, né? Foi homologado e vamos adiante. Adiante. O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que discute a lei de Santa Catarina, que redefiniu os limites do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, foi suspenso por pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. E até o momento o placar está empatado em 3 votos pela validade da norma, que permite a conciliação entre preservação e direito à propriedade, e 3 votos pela inconstitucionalidade, que consideram a lei um retrocesso socioambiental, né? De novo, a gente está aqui trazendo uma pauta Meio do meio ambiente, ambiente. vira e mexe, está aqui com a gente, está lá com os Isso. ministros, né? Artigo 225. 225 da Constituição. Aqui o que é questionado, lei de Santa Catarina, lei 14661, Hanna, você que gosta, de 2009, a gente tinha lá o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, ele redefiniu os limites desse parque e instituiu um mosaico de unidades de conservação, né? Um mosaico a gente já tem ideia, né? Uhum. Pedaços de conservação, né? E aí, então, a PGR questiona exatamente aqui no Supremo essa lei, dizendo a questão do retrocesso, né? A proibição de retrocesso na proteção do meio ambiente, artigo 225 da Constituição Federal. O caso relatado pelo ministro Flávio Dino. Não, o caso aqui é relatado pelo ministro Marco Aurélio. Isso, Marco Aurélio. Substituído pelo ministro André Mendonça, André Mendonça, que não vota. que não vai poder votar. O ministro Marco Aurélio tinha votado no plenário virtual. Uhum. Desculpa, houve um pedido de destaque do ministro Fachin, cancelado o pedido de destaque, mas o processo segue a julgamento. Isso. Então a gente já tinha um voto do ministro Marco Aurélio, que considerou que não havia retrocesso na proteção ambiental e que não havia conflito direto com a Constituição Federal no caso dessa lei. O caso voltou agora, como não havia destaque, vota a ordem de votação normal. Isso. Né? Não volta por quem pediu destaque. E aí votou o ministro Flávio Dino dizendo sim, há retrocesso na proteção ambiental, né, Hanna? Isso, o ministro entendeu que quando há a imposição desse mosaico por uma atualização dessa lei, há a permissão ou há a flexibilização dessa conservação, fazendo com que possa ser explorado, possa até mesmo ser desmatado, certos recortes geográficos mesmo, pedaços da terra, Sim. fazendo com que a proteção ambiental, que deve ser integral, especial para o meio ambiente equilibrado, que é um direito constitucional de todos nós, né, inclusive um direito fundamental no Estado democrático brasileiro, faz com que haja um retrocesso nessa proteção. E a proteção ambiental ela deve ser progressiva, deve se tentar proteger cada vez mais e não retroagir permitindo exploração, permitindo uma diminuição em áreas de conservação. Eles chamam de alterar ou reduzir áreas de conservação. Sim. É vedado pelo princípio da vedação ao retrocesso na matéria ambiental. Então não se pode diminuir direitos, deve-se tentar conseguir e alcançar mais direitos, porque o meio ambiente é essencial para o desenvolvimento humano, para a manutenção da nossa saúde, do nosso, né, do Estado como um todo, né? Nosso bem-estar social é filosófico, antropológico, mas é um bem jurídico fato, né? É de fato protegido pela Constituição e necessário para a gente. Então, quando os ministros vêm reconhecer que quando há uma redução ou alteração que reduz um parque estadual, uma unidade de conservação, há retrocesso ambiental, o que é vedado pela Constituição. E o ministro Dino fala, né, que no caso haveria permissão para usos habitacionais, econômicos, para agropecuária, industrial, turístico, né? Ou seja, o regime comercial e protetivo. imobiliário. Isso, a proteção com o meio ambiente reduz muito. E outra coisa, essa questão do mosaico, a gente inclusive lembra, falamos já hoje na Raposa Serra do Sol, eles disseram que lá da Raposa Serra do Sol tinha que ser demarcação contínua, por isso, quando você particiona toda o meio ambiente, permitindo que entre determinadas unidades se crie exatamente, se explore de alguma outra forma, você está maltratando a natureza, na verdade, o meio ambiente, né? Então o ministro entende que nesse caso, a formação de mosaico, além de reduzir, como você colocou bem, a proteção, né? Não, reduzir o tamanho do parque, que não pode. E a reduz proteção, né? Porque você está porque deixando aberto a entrando, né? a exploração exploração.
Isso que o ministro entende. Então, o sistema de mosaico é um grave retrocesso socioambiental, agride princípios que regem o sistema constitucional de tutela do meio ambiente. Então, assim, o ministro vota por considerar inconstitucional a lei. O ministro Nunes Marques divergiu. Né? E aí ele... eu anotei daqui do voto dele que ele fala: a aplicação automática desse princípio da vedação e retrocesso na proteção ambiental pode induzir a problemas sérios para a administração, principalmente em situações próximas a ambientes urbanos. Pode estimular ações antijurídicas e soluções não razoáveis. Ele acha que é preciso analisar cada caso concreto, não pode ser aplicado automaticamente. Isso, exatamente. A ideia Primeiramente, o ministro entendeu que nem seria o caso de uma ADI. Isso, ele não conhecia, ele nem conheceu da ADI, ou seja, não seria o caso de declarar constitucional ou inconstitucional a legislação. Uhum. E ele entende realmente que não haveria esse retrocesso, aliás, que não seria possível aplicar esse entendimento do retrocesso automaticamente, porque cada caso deveria ser analisado, cada unidade de conservação, cada realidade local dos municípios, dos estados deve ser analisado para saber se de fato essa conservação ainda é útil, até porque a gente tem unidades e parques de conservação e parques estaduais declarados assim como lei muito antigos, em que municípios, o avanço das casas, da urbanidade já se aproximou muito e aquela própria unidade de conservação já estaria comprometida pela própria dinâmica social, então poderia ser reavaliada a depender do caso concreto. É isso que o ministro entendeu, que não deveria ser automático. Achei interessante ele falar: uma concepção menos idealizada do meio ambiente pode trazer, às vezes, resultados mais favoráveis que para a proteção da fauna e da flora, por incrível que pareça. Ele fala, né? Às vezes nem o que parece ser claro é o melhor a se aplicar. E, inclusive, ele cita uma situação que ele fala com relação a possessões, questões possessórias, pessoas que moram, já moram lá dentro e vão ser tiradas, né? Quando você faz essa... E aí o ministro Flávio Dino traz como exemplo a questão dos Lençóis Maranhenses, que ele fala que lá é um parque atualmente, mas que quando foi instituído o parque já moravam pessoas lá dentro que permanecem. Hoje você vai conhecer os Lençóis Maranhenses, ele brincou, convidou os outros meninos, por sinal. E moram milhares de pessoas lá dentro, que moram, comprovadas que já moravam antes da instituição. Com vários requisitos, com vários direitos e obrigações de preservação, inclusive. Por isso que no voto dele fica pela declaração de inconstitucionalidade, mas deixando claro que quem já morava antes da instituição do parque não deve ser retirado, né? O ministro Flávio Dino, então, que o acompanhou, inclusive, também fez questão de frisar: não, nesse ponto acompanho o ministro. Então, a gente tem até o momento o ministro Marco Aurélio Nunes Marques e o ministro Luiz Fux, que acompanhou o relator também, não declarando a inconstitucionalidade da lei, e do outro lado os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes, que acompanhou o ministro Flávio Dino, considerando que houve redução do parque, enfim, né, esse retrocesso todo. E aí, pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, a gente vai, mais um que a gente aguarda voltar. Pro ano que vem. Pro ano que vem. É isso. Então tá bom, foram esses os destaques da semana. Obrigada, Mauro, obrigada, Hanna. Vamos falar do que vem por aí, mas... só ano que vem, só ano que vem. Não, a gente tem uma semaninha, a gente tem a última semana do ano. A gente tem ação penal ainda, que vai continuar, né? Isso. A gente tem ação penal na turma, ação penal 2693, núcleo 2, que tiveram as sustentações que a gente comentou. A votação, então, volta na terça-feira pela manhã, sessão pela manhã. Na quarta-feira, eu anotei da pauta, a gente tem processo de direito tributário, né, 2 casos, um de imunidade tributária recíproca em Minas e ICMS sobre energia elétrica no Rio, com destinação de parte desses tributos para o Fundo de Combate à Pobreza. Na quinta, um inquérito contra o deputado Dionilson Marcon por injúria racial, desacato, desobediência e ameaça contra policiais militares. 2 ações rescisórias sobre contribuição social. E na sexta-feira, pela manhã, a sessão de encerramento do ano. Algum destaque desses para você, Ana? Matérias? Ação penal, né? Vamos aguardar. Eu sempre puxo para o lado do criminal. É isso. E a gente traz semana que vem, porque... o próximo episódio ainda é esse ano, não fica? Sim. O último do ano. O último do ano. É isso. Agora sim, esses foram os destaques do Supremo na semana. Obrigada, Mauro. Obrigada, Hanna. Claro, obrigada a você que nos acompanha aqui no podcast. Se você quiser sugerir temas ou tirar uma dúvida, você pode mandar uma mensagem para podcast@stf.jus.br. Esse episódio e todos os anteriores estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Até mais. Até logo. Obrigado pela companhia.